Olá, bem-vindos aos Momentos Doces e Salgados. Eu sou a Célia e hoje trago-vos aqui uma receita de biscoitos de milho e mel. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. Aqui tenho 250 gramas de farinha de milho amarela bem fina. Se a vossa não for bem fina, podem-na passar numa picadora para ela ficar mais fininha. 100 gramas de amido de milho ou farinha maisena, 70 ml de leite morno, 3 colheres de sopa bem cheias de mel, uma pitada de erva doce, aqui é opcional, 100 gramas de açúcar amarelo, também podem usar açúcar branco, 100 gramas de manteiga amolecida, uma pitada de sal, uma colher de chá de canela em pó, um ovo, raspa de uma laranja e uma colher de chá bem cheia de fermento em pó. Vamos começar por colocar a farinha de milho numa taça, o leite morno e o mel. Este processo que nós vamos fazer agora é para hidratarmos a nossa farinha de milho. Envolvemos bem. De preferência, podemos fazer isto uns 10 minutos antes de amassar. Deixamos aqui agora esta mistura a hidratar durante mais ou menos 10 minutos. Aqui está, já deixei aqui a repousar mais ou menos 10 a 15 minutos. Este processo é fundamental porque a nossa farinha vai absorver umidade e vai amolecer e assim a diferença no resultado final dos nossos biscoitos vai ser muito melhor. Vamos agora acrescentando os restantes ingredientes. A manteiga amolecida, o amido de milho, o açúcar amarelo, a pitadinha do sal, o ovo inteiro, canela, raspa de laranja. Aqui também podem substituir por raspa de limão, é ao vosso gosto. E aqui, como opcional, vou colocar um pouquinho de erva doce. Fica muito bom o sabor da erva doce, mas vocês, se às vezes não gostarem, também podem não adicionar. E por último, adicionamos o fermento. Eu vou agora então misturar com a mão. Aqui a textura da nossa massa fica boa quando estiver assim uma textura bem úmida, moldável e ligeiramente pegajosa. Amassa-se muito bem assim à mão, mas se preferirem usar uma batedeira elétrica também o podem fazer. Aqui está a minha massa, como podem ver está assim bem úmida, está assim pegajosa. E para moldar, nós agora eu vou retirar a mão, podemos ir colocar o nosso forno a pré-aquecer a 180 graus com as duas resistências ligadas. Esta massa, como fica assim um pouquinho úmida, eu vou moldar os meus biscoitos com 2 colheres. Já tenho aqui o meu tabuleiro do forno, aqui com uma folha de papel vegetal, e vou agora formar biscoitos mais ou menos do tamanho de uma noz, assim pequeninos. Se preferirem, também podem untar as vossas mãos, convém é untá-las porque esta massa fica pegajosa, e depois moldam assim os bolinhos. Mas assim com as 2 colheres também é muito prático. Vamos deixar algum espaço entre eles. Esta massa está com um cheirinho maravilhoso. Com estas especiarias ficam muito saborosos. Aqui estão uma parte dos meus biscoitos já moldados. Eu não os vou conseguir levar todos na primeira fornada. Depois vou levar os restantes depois de retirar estes. Estes biscoitos podem ser levados assim ao forno, assim de uma forma mais rústica, ou então também podem, eu tenho aqui um pouquinho de azeite, colocar assim um garfo, pincelar com um pouquinho de azeite e depois achatar só um pouquinho, para dar assim um feitio ligeiramente, sem achatar muito. Eu vou só fazer assim alguns e os outros vou deixá-los normais. E também tem outra opção, também é muito usada, diluir um pouquinho de mel em água
e depois pincelá-los. Assim vai dar mais brilho aos nossos biscoitos. Mas eu vou levar os meus assim ao forno. Depois vocês vão ver como é que eles ficam. Estão prontos então a levar ao forno pré-aquecido a 180 graus com as duas resistências ligadas por aproximadamente 16 a 20 minutos. Quando verem que eles estão douradinhos por baixo e assim a começar a ter pequenas rachadelas por cima, é sinal que o nosso biscoito já está cozido. Aqui estão os meus primeiros biscoitos, eu deixei-os 20 minutos para ficarem assim com este aspecto e como podem ver estão assim douradinhos por baixo. Aqui não se nota muita diferença dos que eu calquei um pouquinho com o garfo e dos outros que eu meti normais, só estes acabam por apanhar mais rachadelas e estes estão ligeiramente com um feitizinho. Por isso podem fazer da maneira que vocês mais gostarem. Agora já coloquei os restantes e depois já vos mostro o final. Aqui estão todos os meus biscoitos. Como podem ver é uma quantidade bem grande que dá para nós guardarmos em frascos herméticos e ir servindo às vezes com chá ou com café, ou até mesmo levar para o trabalho, para aquelas horas que nos apetece comer um docinho. Estes biscoitos ficam maravilhosos, não os deixem de experimentar, vão ver que são super saborosos. Vocês nem imaginam o cheirinho que está aqui na minha cozinha. Este cheirinho destas especiarias misturadas fica mesmo muito bom e estes biscoitos são maravilhosos. Espero então que tenham gostado desta minha nova receita. Subscrevam o nosso canal, partilhem esta receita com os vossos amigos e familiares. Visitem as nossas redes sociais, deixem um like. Beijinhos, até à próxima.